E aí, turma, tudo bom? Hoje a gente está então iniciando o nosso segundo vídeo sobre banco de dados, onde a gente vai falar um pouquinho sobre DDL, que é Data Definition Language, ou seja, é a linguagem do banco de dados. No caso a gente vai usar o MySQL. É a linguagem que faz com que a gente passe esse desenho, né, essa modelagem que a gente fez para o banco de dados, ou seja, é de fato a gente criando o nosso banco de dados dentro do nosso programa gerenciador de banco de dados, que a gente vai usar para os nossos exemplos o MySQL. Existem vários outros bancos de dados, que nem o SQL Server, que é da Microsoft, tem o Oracle, tem o Postgre, e enfim, tem uma infinidade de bancos de dados que você pode utilizar. O MySQL ele foi comprado pela Oracle, ele é um dos bancos de dados mais utilizados aí no mercado, e então ele é de graça, né, que legal falar. Então ele é um carinha aí bem legal para a gente usar nos nossos exemplos, tá? Então, primeiro a gente tinha feito esse desenho aqui, como vocês estão vendo, eu fiz ele no Visio, apenas para ficar mais didático aqui as informações. Mas existe um programinha mais legal e mais adequado para a gente montar o nosso MER, que vai ser esse programa aqui, que é o DB Designer, tá? Então o DB Designer aqui eu tô com a versão 4. Nesse programa você vai colocar file, né, new, aí vai criar um novo ambiente aqui, um novo projeto para você criar o seu banco de dados. Para você começar, você vai começar usando esse ícone aqui na esquerda, que é New Region. É onde eu vou criar uma região para o meu banco de dados. Assim, para falar a verdade, é só você criar um quadradinho bonitinho para colocar suas tabelas aqui dentro, tá? Então, aqui em cima, ele representa o seu banco de dados. Então, aqui a gente colocaria o nome do banco de dados, que seria nesse caso Pizzaria DB, tá? É o nome do nosso banco de dados. Que nem a gente já falou, um programa, um sistema, ele pode ter mais de um banco de dados. Aí a gente usaria mais de uma região aqui. Cada região representaria um banco de dados. Para eu criar uma tabela, eu vou clicar nesse ícone de baixo, que é New Table. E vou clicar ele uma vez e clicar uma vez dentro da minha região. Aí eu criei minha tabela. Aqui a gente está utilizando 5 tabelas. Então eu vou fazer a mesma coisa. Cliquei, outra tabela, cliquei, outra tabela, cliquei, outra tabela, cliquei, outra tabela. Agora vamos começar a dar os nomes. Então, para dar os nomes, eu vou clicar 2 vezes aqui em cima do nome da tabela e vou alterar o nome da tabela. Então, TB Atendente. Aqui vai ser a TB Cliente. Aqui vai ser a minha TB Pedido. Aqui não importa se é maiúsculo, se é minúsculo. O importante é não ter acento nem caractere especial. E iniciar com o prefixo já que a gente conversou, que é sempre com TB underline, o nome da tabela. E por último aqui é TB Pizza. Legal. Tabelas criadas, agora eu vou começar a preencher todos os campos. Aqui eu não preciso seguir aqueles 6 passos que a gente comentou no vídeo passado, porque eu já fiz isso, né? Então é só passar tudo que está aqui para lá. É claro que você não precisa fazer, quando você for iniciar os 6 passos, você não precisa fazer no Visio. Você já pode fazer direto no DB Designer. Aí sim você faria os 6 passos aqui já, e aí começaria aqui identificando as chaves primárias, os relacionamentos, depois as chaves primárias e tal. Mas como a gente já fez aqui no Visio, então para passar para o DB Designer é só copiar o que está aqui e mandar para lá. Então aqui eu tenho um ID cliente, name cliente, clico 2 vezes e nesse espaço aqui eu vou cadastrar os meus campos. Então ID cliente, name cliente,
O primeiro campo ele sempre já é marcado como chave primária. Tá vendo? Tem essa chavezinha aqui. Se você clicar aqui no Data Type, você consegue trocar o tipo do campo. Então tem integer, tem o varchar, tem o float. No caso, esse varchar aqui é o nome do cliente, então eu vou colocar como o nome do cliente é varchar. Então tá marcado aqui como varchar. A chave primária ela já fica com a chavinha, e também esse campo aí aqui ele fica marcado, que é o auto incremente, tá? Então continuando aqui nos campos, ds endereço, nr endereço, ds endereço, varchar, nr endereço, aí é integer, opa, ds complemento, ds telefone, ds complemento, ds telefone, troco os dois para varchar, em cima. Se você quiser trocar depois em cima, você também pode. Perfeito, terminei minha tabela cliente. Agora eu vou colocar todos aqui e vou dar um pause só para agilizar o nosso vídeo. Legal, então aqui tá todas as tabelas já com os campos criados e com os tipos informados. O que a gente teve de diferente aqui é só o campo DT pedido, que a gente colocou como tipo datetime, o campo BT pago, que está como bool, e o VL preço, que é decimal. O resto ou é varchar ou é integer, tá? Os campos eles são do tipo datetime e do tipo bool. É só trocar aqui nessas opções que você consegue ver a lista de todos os tipos possíveis, tá? Agora o que está faltando aqui para a gente terminar? Só fazer os relacionamentos. Para fazer o relacionamento, você vai clicar nesse terceiro item, que é o de baixo da tabela, e clicou nele, você vai identificar aqui qual tabela está se relacionando com qual. Então, o pedido item, ele tem aí uma dependência. Para ele existir, ele precisa do pedido e da pizza. No caso, então, a chave do pedido e a chave da pizza vieram aqui para a tabela do pedido. Então, como que faz esse relacionamento? Você começa clicando aqui, né, nesse ícone que é o para criar o relacionamento. Vamos supor que agora eu vou fazer então o relacionamento da pizza com o pedido item. Você vai clicar aqui na chave primária com o botão esquerdo, e aqui onde é a chave estrangeira, que é o ID pizza também, que veio para cá, você clica com o botão direito, tá? Senão vai aparecer um monte de coisa meio maluca. Clica com o botão direito. Clicou com o botão direito, apareceu o que eu não queria, na verdade. Ele apareceu aquelas coisas malucas que eu não queria que tivesse aparecido. Eu vou então dar um Ctrl Z e vou fazer de novo. Bem, por algum motivo muito misterioso, você tem que clicar no botão direito nas duas tabelas. Então, se eu quero relacionar a pizza com o pedido item, eu vou clicar aqui nesse cara, que é o ícone do relacionamento. Vou clicar com o botão direito na chave primária e vou clicar no botão direito na chave estrangeira que passou para cá. Fazendo isso, ele deixou esse campo que estava azulzinho, ele deixou ele vermelhinho, que é o que? Ele mostra aqui que agora ele virou uma chave estrangeira, ou seja, o relacionamento foi criado. Agora eu vou relacionar a pedido com a pedido item, mesma coisa. Clico no ícone, por um motivo muito misterioso, algo que talvez nunca descobriremos, você precisa clicar com o botão direito na chave primária e com o botão direito aqui em cima da chave estrangeira. Ficou vermelhinho, perfeito, era isso que a gente precisava.
Agora eu tenho que relacionar o pedido com o cliente e o pedido com o atendente. Cliquei, chave primária do cliente, botão direito, e chave estrangeira no pedido. Marcou, vermelhinho perfeito. Cliquei aqui, chave primária do atendente com a chave estrangeira DataB pedido, ficou vermelhinho, chave estrangeira, perfeito. Com isso aqui, a gente consegue matar o nosso MER, que é o nosso relacionamento, usando um programa mais apropriado, que é o DB Designer 4. Isso daqui é o nosso MER bonitinho. Agora, o último passo para você criar o seu banco de dados é você passar isso daqui para o MySQL Server. Para isso eu já tenho o meu MySQL Server aqui rodando na minha máquina. Você já deve ter ele instalado também na sua. O primeiro comando que a gente vai aprender é um comando que chama Create Database. Eu vou criar um novo banco de dados para colocar todas as minhas tabelas. O nome do meu banco de dados vai ser o nome da minha região aqui, Pizzaria DB. Pizzaria DB. Ponto e vírgula no final. Seleciono o que eu quero executar e clico no raiozinho. Só de escrever ele não executa, tá? Ele não executa. Você precisa selecionar o que você quer e clicar no raio. Aí aqui embaixo ele dá um verdinho, ele confirma, ou daria um erro caso esse comando tivesse qualquer tipo de erro. Nesse caso ele deu verdinho, falou que executou com sucesso. Agora eu vou usar o meu banco de dados para fazer alterações nele. Legal, lá embaixo também ficou verdinho. Agora eu vou começar a fazer os scripts para criar as minhas tabelas. Como que eu vou fazer o script para criar a tabela de cliente? Vou começar pela tabela de cliente. Então eu começo usando create table, nome da tabela, aí eu abro parênteses e já fecho aqui embaixo com ponto e vírgula. Aqui dentro eu vou colocar todos os campos dessa tabela. Então, primeiro campo, ID cliente. De que tipo que ele é? Integer. Que no nosso caso aqui a gente traduz para int, que é a mesma coisa que integer. Ele é chave primária? É, porque tem a chavinha aqui do lado. Então, primary key. E ele também é autoincremente, porque todas as nossas chaves primárias vão ser autoincremente. Autoincremente é aquele campo sequencial, começando do 1 e vai somando cada vez 1. Então, começa do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai embora. Que é o campo que vai identificar o nosso registro da nossa tabela e ao mesmo tempo vai garantir com que esse campo não se repita. Quem toma conta para inserir é o próprio MySQL, é o próprio banco de dados que cuida quando a gente marca ele como autoincremente. Então, quando a gente for inserir algum registro, a gente não precisa se preocupar se está no 6, se está no 7, se está no 20, porque é o próprio banco de dados que cuida dele. Depois passamos para o próximo campo aqui, nm cliente, é de qual tipo? Varchar. E aí você coloca. Aqui é realmente, depois que você já montou o MER, é só você copiar o que está aqui e jogar para cá em forma de script. Não tem mais que pensar em nada, é só passar. O momento de pensar é aqui. Você tem que pensar relacionamento, tal. Campo, tipo do campo, chave estrangeira, chave primária, autoincremente, tal. Prefixo, nome do campo, está com acento, está com C cedilha. Depois que você terminou isso aqui, para passar para o script é só você ir olhando e passando as informações para cá. Próximo campo, então, vírgula aqui no final, ds endereço. Varchar de 50, nr endereço, int, vírgula, próximo campo, ds complemento, varchar de
50, vírgula, próximo e último campo, DS telefone, que é de 50 também. Acabou o não tem mais próximo campo, não tem também mais vírgula aqui, tá? Legal, passei, vamos ver se vai funcionar. Seleciona tudo, raiozinho. Perfeito. Quer confirmar se deu certo? Você vai usar o comando describe e colocar o nome da sua tabela. Esse comando, ele mostra a estrutura da sua tabela. Então, se eu executar ele, ele mostra aqui a estrutura da minha tabela, que tem um campo aí de cliente, que é do tipo int, que é chave primária, que é autoincremente. Tem um campo name cliente, que é varchar, tal, aceita nulo, não aceita. Se você quiser falar que o seu campo é um campo obrigatório, você vem aqui depois do tipo e fala not null. Ou seja, esse campo agora ele é obrigatório. O endereço é obrigatório e o número é obrigatório. O complemento não é obrigatório e o telefone é obrigatório. Certo? Aí você pensa, poxa, eu alterei. É só eu vir aqui e executar de novo? Se eu mandar executar, ele dá um erro falando que a tabela já existe. Nesse caso, como a tabela já existe, a gente pode usar um outro comando, que é um comando que se chama drop table. Esse comando aqui vai excluir a minha tabela do banco de dados. Então eu selecionei e executei. Se eu der um describe, ele vai dar erro. Por quê? Porque ele fala que essa tabela não existe, porque eu acabei de dropar ela. Então agora eu vou criar ela de novo e vou dar um describe de novo. Agora você pode ver que os campos que são obrigatórios aumentou. Agora, esse campo pode ser nulo? Não. Quais que eu coloquei que não podem ser nulo? O nome do cliente, o endereço, o número do endereço e o telefone, que é exatamente os que estão aqui. Nome do cliente, endereço, número do endereço e o telefone. O complemento está como sim. O padrão é sim, pode vir nulo. Então esse é o comando describe e o comando drop table. Vou apagar eles aqui, que não tem problema. As coisas só são executadas quando eu clico no raio, então não tem problema eu apagar o que eu escrevi. Agora eu vou continuar a montar o script para as outras 4 tabelas. Eu vou dar um pause aqui e já mostro para vocês quando já tiver as tabelas criadas. Perfeito. Agora então eu já criei todas as tabelas, né? Sempre seguindo a mesma ideia. Create table, o nome da tabela, entre parênteses você vai colocar a lista dos campos. Chave primária você marca ela como primary key, autoincremente, e aí depois vai dando vírgula para os próximos campos, seguindo sempre o prefixo e depois do nome sempre o tipo desse campo. Terminou o script, sempre ponto e vírgula. Caso você tenha algum campo que é obrigatório, coloca depois do tipo not null. Nesse caso aqui o campo é decimal, então você vai colocar igual está lá no seu DB Designer, decimal. E aí a mesma coisa para a tabela de pedido e para a tabela de pedido item. O que acontece aqui é que falta uma coisinha igual faltou no DB Designer. Falta os relacionamentos, certo? Nesse relacionamento aqui, eu vou falar que essa tabela se relaciona com essa com essa, pedido com cliente, atendente com pedido. Como eu faço isso? Eu vou na tabela que está dependendo, né? Então a tabela de pedido que depende de quem? Vamos ver no nosso método. Tabela de pedido depende de atendente e depende de cliente. E aqui estão as chaves estrangeiras. Para adicionar a minha chave estrangeira, falar que esse campo
de fato é uma chave estrangeira e criar meu relacionamento, eu vou dar uma vírgula, vou falar que eu quero criar aqui a minha chave estrangeira, vou falar que a chave estrangeira é o ID atendente e que ela referencia a tabela atendente no campo também ID atendente. E aí com isso eu fiz esse relacionamento aqui. Agora eu vou fazer esse relacionamento aqui. Falo então que vou criar uma chave estrangeira, que é o campo ID cliente dessa tabela, e ele está referenciando a tabela cliente no campo ID cliente também. A mesma coisa eu faço com a TB pedido item. Crio uma chave estrangeira, falo que é a pedido, falo que está referenciando a tabela TB pedido no campo ID pedido, vírgula para criar minha outra chave estrangeira, falo que está referenciando o campo ID pizza e ele referencia a tabela de pizza no campo ID pizza. Se tudo der certo, nada der errado na sua vida, você vai selecionar todas essas tabelas que precisam ser criadas e vai clicar no raio. Deu tudo verde, tá tudo certo. Você pode dar os describes aqui nas tabelas e ver como está a estrutura delas. Então deu um describe, aqui ele fala o campo, o tipo do campo, e aqui nesse caso, como isso aqui é uma chave estrangeira, ele está marcando aqui também, falando que é uma chave estrangeira. Perfeito. Então, era isso que eu queria mostrar com esse vídeo, como passar as coisas para o DB Designer para ficar uma coisa mais profissional, e depois do DB Designer como a gente criar esses scripts, que são os scripts DDL, que mexem com a estrutura do seu banco de dados. Se você quiser apagar todo o seu banco de dados, você dá um drop database e manda executar. Isso aqui você apaga tudo, você acaba com o seu banco de dados inteiro. Tudo que estava aqui morreu, todas as tabelas. Mas como você tem o script aqui, é só você selecionar tudo de novo e mandar executar, que ele já criou de volta todo o seu database. Então por isso que é importante você ter o script salvo, porque com o script salvo, se der algum problema, você pode refazer seu banco de dados do zero, porque você tem os seus scripts de create table e create database. Legal? Então é isso. Qualquer coisa, só comentar no vídeo e dar um like aí. Mania de youtuber.